E no vídeo de hoje vamos estar falando sobre a Espanha passando tranquilamente sobre a Áustria por 3-0. E claro, a gente tem que estar falando sobre Portugal, que, irmão, não tá jogando nada. Tá feio de estar se assistindo Portugal do que a gente imagina que se pode jogar, perfeito? Mas lá, conseguiu passar também para a próxima fase. E agora vamos ter Portugal contra Espanha. Um belíssimo jogo, hein? Vamos ver quem vai estar se saindo melhor. Simbora pro vídeo. Bom, de fato a gente sabia que a Espanha poderia estar passando de certa forma tranquilo sobre a Áustria, mas a Áustria era um time muito físico, né? E aí poderia dar algum tipo de problema sob pressão e tudo mais. Só que, cara, a Áustria não passou assim nenhuma pressão na Espanha. Eu achei um jogo bem tranquilo, para ser sincero. Em nenhum momento eu me assustei com a Áustria como poderia ter sido com outros jogos, sabe? Pô, foi meio que 22 chutes contra 5, nenhum chute no gol. Então o goleiro ali não teve nem que estar trabalhando, para ser sincero. E se a gente for analisar aqui o jogo, na parte da escalação da Espanha, irmão, o que o Pedri joga é uma parada absurda, tá? O moleque joga demais mesmo. A gente pode também estar vendo um jogo assim, vamos dizer, muito físico do Cucurella. Ele é muito bom. Ele está se tornando um jogador bem completo assim no ofensivo e no defensivo. Ele tem evoluído muito e por isso mesmo está agora no Real Madrid, né? Que o Chelsea também é um time muito complicado. E olha, assim, eu tô sentindo falta um pouco do Dani Olmo. Ele tá precisando dar algum tipo de evolução ali no último passe, vamos dizer assim. Eu tô sentindo falta dele. Ele não tá o mesmo jogador do que já foi dentro dessa seleção. Ele precisa dar um passo a mais para a Espanha se tornar um pouco melhor, né? E a Yamal também, a gente sabe que ele é um grande jogador. Ele tem o drible, tem velocidade, tem o chute. Só que eu acho que as lesões atrapalharam ele, a forma física. E claro, ele tá faltando também o último passe, né? A gente sabe o que ele precisa e como que ele joga. Então, tá precisando dar uma evoluída nessa forma também, de dar uma acordada nessa pressão, podemos estar dizendo assim. O Oyarzabal, ele tá sendo um belíssimo jogador na Espanha, tá se tornando um jogador onde passa muito confiança, independente como que a bola venha para ele, ele pode estar matando a bola pro gol. E isso é muito importante, né? O time ter essa confiança no seu atacante principal, no que vai estar ficando ali na área, vamos dizer assim, por mais que ele tenha uma movimentação muito boa. E em certos momentos, a gente podia estar vendo a Espanha atacando e ninguém dentro da área. Ou, pelo menos, outros jogadores dentro da área e o Oyarzabal está mais fora. Então ele tem algum certo tipo de movimentações diferentes também. A gente pode estar vendo o Rodri bem seguro, né? Perdeu uma bola ali, mas conseguiu recuperar. Então, bem tranquilo. A infiltração ali do Pedro Porro para estar fazendo um gol de cabeça foi muito boa também. Não esperava a Áustria de forma alguma essa infiltração dele. Então, foi um belíssimo gol de estar se assistindo. E olha, nossa, para falar um pouco da Áustria, sim, eu não gosto muito desse Gregoritsch. Não curto muito esse jogador. Eu acho que é um nível abaixo dos outros, para ser sincero. Esse time tá tentando colocar um outro jogador. Teve um outro jogo também que eu vi da Áustria que eu vi, mano, esse jogador tá em outra rotação da Áustria, não tá a mesma dos outros, sabe? Sei lá, eu acho que ele perde algumas oportunidades, fazer aquele pivôzão, sabe? Falta algo a mais nele, como pode ter em outros jogadores também. Então, acho que tá na hora deles estarem vendo, analisando um outro estilo de jogo, ou colocar um outro jogador aqui e tudo mais. Ou realmente só falta esse estilo de jogador, né? Ali no ataque. Pode ser uma opção, mas aí, né? Não sou eu que vou quebrar a cabeça com isso. E também, vamos ser sinceros aqui, o Laimer, nossa, irmão, o que ele sofreu por Yamal foi uma parada muito absurda, tá? Tomou umas canetas ali bizarras e o cara vai ter pesadelos no dia de hoje, né? Ou ontem, melhor dizendo. Então, realmente, cara, foi onde a Espanha conseguiu controlar. Precisa estar, vamos dizer assim, tendo mais ofensividade em certos momentos, mas acho que passa muito pela fase do Olmo, caraca, e também do Yamal, que precisam ter esse retoque no final, correto? Mas por mais que tenha ganhado de 3-0, foi um jogo muito tranquilo, bem controlado da Espanha, né? Da forma de como gosta de estar jogando. E no final, irmão, era de se esperar. Eu acho que foi um resultado onde nessas semifinais a gente tinha noção que poderia ser tranquilo. Não foi como nos outros jogos, né? A gente achou que seria tranquilo
e acabaram sofrendo. Mas na Espanha foi um jogo onde conseguiu estar superando ali. Então, realmente foi uma partida bem tranquila, né? Se você pode estar vendo a partida, você assim não passou nenhuma preocupação, né? E é isso. No final, acho que o Oyarzabal está sendo um grande destaque para essa Espanha, onde ele está conseguindo fazer os seus gols ali de diversas formas, né? No bom posicionamento, de um toque. Isso é muito importante para ele também. Bom, agora a gente precisa estar falando um pouco da da seleção de Portugal, aonde a gente espera um jogo muito bom, né? Porque a Croácia, ela sempre passa dificuldade, né, para as outras seleções, Brasil que o diga, e quase aprontou ontem novamente, né? Essa Croácia aí, vai brincando. Mas realmente é onde Portugal, cara, não tá demonstrando futebol nenhum. Assim, sério, eu tô decepcionado com a seleção de Portugal pelos jogadores que tem, pela sinergia que tem ali dentro entre três jogadores, pelo menos, né? Irmão, é uma seleção onde realmente acho que o que falta é um pouco do ataque. Porque vamos dizer assim, Pedro Neto, por mais que esteja no Chelsea, a gente sabe que, né, falta algo a mais nele, né? Falta algo a mais. Ele tem muito físico, ele é muito físico, tá? Tem ali habilidade e tudo mais, enfim, falta algo a mais nele. Rafael Leão também tem seus problemas, né? Famoso Rafael Leão. Digam que ele é muito preguiçoso, né? Mas falta ali um pouco a mais dele também. Se a gente for ver o João Félix também, falta um pouco a mais dele também, né? A gente sabe como que é. Então eu acho que falta um ataque, mais gente para fazer o gol. Não depender tanto assim do Cristiano Ronaldo, talvez. Pode ser que a bola precisa estar chegando nele também. E a bola não vem chegando nele. E isso é um problema também de Portugal. O técnico está criando alternativas para o Cristiano Ronaldo. Os jogadores mesmo estão criando essa alternativa. E eu vou ser... Mano, lembrei exatamente agora de uma parada que aconteceu. Fiquei irritado pra caraca. Mano, fiquei muito irritado quando eu vi. O Nuno Mendes tinha um gol na frente dele. Não tinha ninguém para defender. Obviamente o goleiro. Mas de jogador de linha. Irmão, ele foi tocar pro Cristiano Ronaldo. Tinha 3 antes do Cristiano Ronaldo, irmão. Tinha 3. O cara tinha um gol livre para chutar. Canhota de direita. Ele tinha o tempo necessário para fazer qualquer coisa. Ele foi tentar fazer o mais difícil, que foi tocar pro Cristiano Ronaldo. Que não tinha como tocar. Que, obviamente, era impossível essa bola chegar no Cristiano Ronaldo. Ok? Por mais que, sei lá, talvez fosse o Bruno Fernandes, que tem, né, uma ideia a mais, tem mais ideias a mais. Mas, irmão, o Bruno Fernandes era pra ter chutado aquela bola. Sério, aquilo ali me irritou de uma forma que é impossível. Pô, esses caras estão só querendo o Cristiano Ronaldo no último toque pra fazer ele fazer o gol. Mano, eu achei surreal. Achei surreal mesmo, tá ligado? Mas enfim, lembrei disso agora. Perfeito? Bom, vamos falar aqui um pouco do jogo de Portugal e da Croácia, né? A gente sabe aí que, galera, a gente esperava um jogo bem físico, um jogo onde os dois times poderiam ter oportunidades. A Croácia tem bons jogadores ainda. Vamos ver como que essa Croácia vai estar se reconstruindo para a próxima Copa do Mundo, né? É um momento de reconstrução para esse time. Mas, olha, o jogo foi um nível muito abaixo. Eu achei muito chato o jogo de se assistir. Não tinha muito assim a parte ofensiva. A gente não sentia muito ofensivo, chute no gol, sabe? E isso aí tava me dando certa agonia. Eu tava irritado porque a bola tava sempre com o Vitinha. Pô, tudo bem, Vitinha é um grande jogador no PSG, a bola sempre passa por ele. Mas, irmão, parece que fica 40 minutos com ele a bola, tá ligado? Você não vê alternativas. Basicamente você vê ele andando pra frente, toca pro lado, a bola volta pra ele. Aí vai, volta pra trás, aí ele pega na bola, vai pra frente, toca pro lado, aí volta a bola pra ele, aí anda, pá. E parece que é só isso, entendeu? Cara, eles têm Bruno Fernandes. O que o Bruno Fernandes criou no Manchester United nessas últimas temporadas de criação de chute é uma parada absurda que não vem acontecer. Eu não vejo o Bruno Fernandes jogando. Mano, é bizarro, tá ligado? Eles têm Vitinha, tem Bruno Fernandes e não conseguem estar criando muita coisa. Bom, tem o João Neves, tem o Nuno Mendes, tem o Vitinha, que são jogadores que têm uma sinergia sinistra por jogarem no PSG já juntos, sabe? Eles não conseguem estar criando alternativas pro Cristiano Ronaldo conseguir fazer o gol, ou até mesmo para eles chutarem fora da área. Dá uma agonia assistir essa seleção de Portugal jogando,
Porque o nível que eles têm de técnica, de habilidade é uma parada absurda, mano. Ainda tem o Cristiano Ronaldo ali pra tá fazendo gol, pra dar o último toque, assim como muitos jogadores fazem. Então, pra mim, não é muito culpa do Cristiano Ronaldo, e sim da criação de Portugal, que eles não conseguem estar sendo criativos com os jogadores que têm, não conseguem ter alternativas, sabe? É uma parada que, cara, me deixa assim, irritado. Ontem eu fiquei muito irritado mesmo, tava me dando agonia de estar assistindo a seleção de Portugal tá jogando, cara. Eles podem muito mais, muito mais. Parece que eles não criam. Parece que, sei lá, mano, não sei. Só querem ficar com a bola. É absurdo, sabe? Você não sente. Você olha o jogo assim, pô, assistiu o jogo lá de Senegal, assistiu o jogo da Costa do Marfim. Pô, obviamente, são seleções diferentes. Enfim. Mas, galera, não deu aquela sensação, caraca, ó, estão tentando criar, sabe? É uma parada absurda, sim. Pô, não dá, mano. E aí, se a gente for ver aqui, a gente tem essa estatística do jogo: 15 e 13 chutes no gol. 3, mano, chute no gol de Portugal, 3 chutes no gol. A Croácia teve 7. Posses de bola 62. Passes 542 a 384, mano. Bom, sério. É um negócio muito louco que vem acontecendo com essa seleção de Portugal. Aqui o Diogo Costa, irmão, o que ele salvou a seleção de Portugal foi um absurdo, ok? O Ben Dias ali também, pô, esse Rubem Dias é muito louco, mas enfim. João Cancelo também deu mole ali no momento, né? Deixou o jogador lá sozinho. Pô, Nuno Mendes tenta muito, ele tenta correr, mas parece que não tem outras pessoas para estarem ali pensando junto com ele para tentar criar alternativas e tudo mais. Vitinha, irmão, sei lá, cara, precisa estar, sei lá, chutando mais, entende? Acho que esse time tem, cara, muitos jogadores pra estar chutando a bola, pra tentar ter mais gols. Irmão, fazer o goleiro espalmar, sabe? Criar mais escanteios com chutes. 1-2, chutou. Falta mais, mano, desses jogadores. Eu não sei se eles estão sempre tentando criar o último toque pro Cristiano Ronaldo, ficar tocando a bola para abrir algum espaço, só que esse espaço não se abre. Falta mais, irmão. Pô, mas realmente, quando o Nuno Mendes tentou tocar a bola pro Cristiano Ronaldo, onde ele tinha a oportunidade de estar chutando, olha, eu me lembro exatamente, mano, o jogador tava vindo aqui, ó, aí tinha uns 3 aqui da Croácia, o Cristiano Ronaldo aqui, ele tentou tocar e, pô, aquilo ali me irritou muito, sabe? Ou o Kovacic, Kovacic que jogou pra caraca, irmão. Pô, esse maluco aqui é muito bom, tá? Teve umas oportunidades ali que ele perdeu, né? Chute, o goleiro agarrou. Pô, muito bom. Ele veio de lesão também, né? Essa temporada e tudo mais, a gente viu um pouco dele. Mas realmente é um belíssimo jogador. O Vardval também entrou, fez aquele toque, né? Que o Chip apareceu. Inclusive, falando sobre o Chip, que eu acabei me lembrando. Olha, eu gostaria muito de que tivessem mostrado o toque do Vardval. Garval. Eu bugo. Minha cabeça buga. Enfim, do Vardval. E depois ter também o Chip mostrando o toque do zagueiro de Portugal, né? Porque simplesmente os dois tocaram. A gente tinha certeza que trocou no Veiga, mas não tinha certeza que tocou no Vardval. Então seria bom ter mostrado, né, os dois sendo tocados ali. Acho que seria interessante para a gente poder ter mais certeza, né, que realmente funciona naquela sincronia. Mostrando só um, eu fiquei, pô, que triste, né? Podia ter mostrado os dois, porque foi milésimos segundos ali de diferença, não teve, né? Então acho que isso seria interessante também. Mas, pô, a gente viu o Rafael Leão, assim, muito mais participativo, ok? Fez um jogo ali bem interessante, conseguiu estar criando oportunidades também, depois decaiu um pouco, acredito eu. Pedro Neto, cara, ele consegue estar criando, ele consegue ser um jogador muito físico, consegue correr bastante, eu acho que isso ajuda bastante também, porque, querendo ou não, perde o Cristiano Ronaldo nesse ponto, né, na parte defensiva, de estar recompondo. Então ele tem essa alternativa, mas a gente sabe que falta um pouco do QI de futebol, né? Aquele último toque também. Mas enfim. Galera, no final, eu acho que para a partida contra a Espanha, Portugal precisa estar mexendo em alguma coisa, porque, cara, tá faltando. Tá faltando alguma coisa dentro desse time de Portugal. É uma parada bizarra o que eles não estão criando, sabe? Pô, é loucura, é loucura. O chute que eles não estão dando, sei lá. Tem uma parada estranha. Mas, galera, no final ali, quase que a Croácia consegue estar brincando, como brincou com o Brasil, né? Fazendo ali no último lance. Bizarro, né? Se tivesse acontecido. Mas realmente tocou, estava impedido e não tinha muito o que falar.
essa seleção da Croácia foi uma seleção de uma geração muito boa, conseguiu evoluir com mais uma geração. Vamos ver agora se o Modric, né? Acho que o Perisic também, né? Acho que é o último deles, se eu não tô enganado. Muito tempo, né? Que eu vejo esse jogador. Pô, tem 37 anos, que loucura. Então vamos ver como é que vai ser essa reconstrução da Croácia, né? Acredito que tenha bons jogadores pra tá vindo aí. Então vamos ver como vai estar evoluindo, né? Foi um bom trabalho aí. E sei lá, galera. Bernardo Silva também entrou, não fez muita coisa ali, né? Não senti muita confiança. Conceição também entra, perde as oportunidades ali, tá em outra rotação, né? E, irmão, ele tá tirando o Ronaldo. Foi loucura. Que loucura ele tá tirando o Ronaldo, hein? Era pra ser demitido se o Portugal não passa, né? Com certeza que. Eu acho que ainda pode ser até demitido, tá? Porque Portugal não vem criando nada, não. Tá sendo uma seleção muito ruim, muito abaixo do nível que a gente esperasse que fosse. Isso passa muito pela mão do técnico também, né? Alternativas, vamos dizer assim. Então, loucura ele tá tirando o Cristiano Ronaldo, por mais que Gonçalo Ramos tenha feito o gol, né? A gente sabe que loucura. Loucura, podendo pros pênaltis ainda. Mas é aquilo, né? Vai pensar nos pênaltis, vai pensar na prorrogação, vai pensar em fazer o gol logo para não ir pra prorrogação. Então precisava de outro tipo de jogador. Mas aí, você acha que bem pensado técnico? Loucura ainda? Poderia ter tirado outro jogador? E aí, galera, o que vocês acham, hein? É um quebra-cabeça, né? Mas um quebra-cabeça que deu certo pra ele. Mas realmente, cara, eu acho que se Portugal foi esmagado contra a Espanha, não ter alternativas para criação, é demissão nele. É demissão nele. Sério. Eu acho que Portugal tá num nível muito abaixo do que a gente esperava. Muito abaixo mesmo.